Capítulo 1025. As palavras prateadas do espelho de corpo inteiro pareciam ter vida própria enquanto desapareciam e se reformavam. O concerto de luz e sombra é um relógio de bolso. Pode restringir certas ações em uma área específica e também pode retirar certos poderes Beyonder do alvo. Quando os dois são colocados juntos, as limitações criadas excedem em muito os dois tipos. O concerto de luz e sombra também é capaz de presentear certos efeitos colaterais negativos ao alvo, tornando-o lento, ansioso, avarento, ou perder o espírito de luta, só capaz de focar sua atenção no dinheiro. Além desses efeitos, o portador do artefato selado teria a capacidade de distorcer a fala, as ações, as intenções e os ataques do alvo. Pode reduzir um golpe letal a um ferimento grave, ou pode repelir um ataque, transformando a progressão em retrocesso, escapando para liderar um ataque. Os efeitos negativos do concerto de luz e sombra são bastante graves. Entre eles, o principal efeito negativo a ser observado é que, uma vez colocado em combate, todos os efeitos Beyonder produzidos em uma determinada região experimentariam anomalias aleatórias intermitentemente. Não faz distinção entre amigo ou inimigo, tornando-o difícil de controlar e imprevisível. Isso também significa que o ataque do relâmpago ainda pode criar um raio, mas pode espirrar no alvo um jato de água fria ou invocar criaturas desconhecidas do mundo espiritual. Por esse motivo, Conas Kilgore procurou deliberadamente um item místico que pudesse torná-lo suficientemente sortudo em momentos críticos, esperando que os efeitos intermitentes aleatórios o beneficiassem. É definitivamente útil até certo ponto, mas não é tão bom. Conas Kilgore também tem um revólver estranho. Originou-se de uma anomalia durante o sacrifício de um deus maligno. É chamado de grito de desespero de rever. Ele pode atirar 100 balas, e cada tiro possui uma força imensa. Pode atirar em um ritmo rápido como uma metralhadora em miniatura. Os alvos que forem atingidos por ele sofrerão o grito de desespero de rever antes de morrer. Eles sofrerão diferentes níveis de dor, tontura e confusão. O maior problema do revólver é que o portador também ouvirá o grito de desespero. Só não será muito forte. Como o Conde dos Caídos, Conas Kilgore sem dúvida tem uma mudança qualitativa quando se trata de distorção e do irracional suborno. Além disso, ele também pode explorar leis e ampliar efeitos e usar desordem para perturbar a ordem. Explorar pode estender certos estados por períodos mais longos ou encerrá-la antes do tempo. Isso tornará as regras mais benéficas para ele. Por exemplo, depois de saltar no ar, o estado de estar longe do solo pode ser estendido, alcançando o efeito de flutuação. Ampliar pode aumentar os efeitos ou a influência de suas ações. Pode fazer com que um ataque comum se torne uma execução. Pode transformar um abraço à distância em uma restrição. A desordem influenciará a estrutura dos objetos, os padrões de medição e a precisão dos ataques. Isso fará com que um edifício aparentemente enorme desmorone, fazendo com que o que parece ser uma distância enorme seja encurtada para alguns passos, além de permitir que ataques direcionados a ele errem o alvo. Através de ampliar, explorar e distorção, os Beyonders do caminho do advogado podem alcançar certas coisas que somente os Beyonders do caminho do árbitro podem realizar. É claro que os poderes Beyonder de sequência baixa e média do caminho do advogado, como o suborno, são igualmente possuídos por um Conde dos Caídos e são ainda mais fortes. Grande Mestre, terminei de responder sua pergunta. Tudo bem? Sua resposta é como um guia. Você deve estar coletando informações do mundo espiritual enquanto as entregava. Além disso, você deve buscar elogios mesmo para assuntos como este? Klein satirizou e assentiu levemente. Ótimo.
Depois de responder à pergunta de Rhodes, ele rapidamente entrou no clima enquanto analisava os poderes e características do poderoso artefato selado que o semideus Konas Kilgore possuía. Um Conde dos Caídos é de fato uma existência de semideus da sequência 4. Há mudanças qualitativas em vários aspectos. Seja suborno, distorção, exploração e ampliação, nenhum deles é fácil de lidar. Eu posso sofrer se for descuidado. Em vez disso, a desordem não é assustadora. É basicamente uma versão aprimorada do poder da sequência 5, mentor da confusão. O concerto de luz e sombra possui características do domínio árbitro. E o aspecto mais frustrante disso são os efeitos colaterais negativos. Para um Beyonder do caminho do vidente, meu estilo de combate é definitivamente mais próximo de preparação, precisão e controle. Assim que a batalha começar, os movimentos serão encadeados um após o outro. Durante esse processo, se acontecer um desvio aleatório, todo o plano pode facilmente ser bagunçado e não ser realizado. É muito perigoso. Enquanto pensava, Klein descobriu que o principal problema provinha do artefato selado chamado Concerto de Luz e Sombra. Como um Beyonder que gostava de montar armadilhas para seu inimigo, Klein não desejava que depois de se lançar em uma situação perigosa através de seu planejamento meticuloso e trabalho duro, ele percebesse que o item invocaria um coelho no momento em que recitasse Destino. O sifão do destino mudava o destino de seu alvo para virar a mesa e acabar com seu oponente. Ou talvez se transformasse em fogos de artifício para comemorar a morte do usuário. Konas Kilgore pode reduzir os efeitos aumentando sua sorte, mas eu não consigo. Fortuna ou infortúnio que não esteja no nível de anjo não terá efeito sobre mim. No entanto, eu tenho a marionete, vencedor Enune. Klein pensou enquanto fazia a segunda pergunta a Rhodes. Como as anomalias aleatórias intermitentes desse artefato selado podem ser evitadas? Palavras prateadas surgiram das ondulações do espelho profundo, formando uma nova frase. Não há necessidade de evitá-lo. Konas Kilgore só precisa ter azar e, para isso, os semideuses do caminho meia-noite são especialistas. Faz sentido. De acordo com a teoria da relatividade, enquanto Konas Kilgore tiver mais azar do que eu, serei o sortudo. Madame Ariana disse que pode me fornecer ajuda. Para ela, lançar secretamente algum infortúnio para Konas Kilgore antes de criar o estado oculto deveria ser muito simples e fácil. Klein imediatamente assentiu alegremente. Muito bom. Por hoje é isso. Vou convocá-lo novamente se houver mais alguma coisa. Sim, mestre. Não tem problema, mestre. Adeus, mestre. Na superfície do espelho de corpo inteiro havia um desenho simples seguido de palavras prateadas. Vendo o espelho voltar ao normal instantaneamente, Klein retraiu o olhar e rapidamente simulou a batalha que aconteceria em sua mente. Gradualmente, ele teve uma ideia e, agarrando-se a esse lampejo de inspiração, prosseguiu para refiná-la. Depois de alguns planos provisórios, Klein foi até a varanda e olhou para o jardim no céu noturno, sussurrando: "Você pode infligir infortúnio a Konas Kilgore antes da batalha?" Após um breve silêncio, uma voz feminina calma e comum soou em seus ouvidos. "Sim, então está tudo bem da minha parte", Klein respondeu imediatamente. A tranquilidade retornou rapidamente ao seu entorno. Uma brisa bastante fria passou e Klein olhou inexpressivamente para a mansão por alguns segundos. Então, pressionou o chapéu de seda, puxou a luva de pele humana da mão esquerda e tirou sentença da morte do coldre sob o braço. Logo depois disso, sacudiu o polegar e fez girar o cilindro do revólver preto como ferro. A noite ficou mais escura à medida que a lua vermelha ocasionalmente rasgava as nuvens.
A mansão Maigur estava completamente em estado de sono profundo. Neste momento, uma figura veio furtivamente da margem sul do rio Tussock, dando 2 ou 3 passos para retornar ao seu quarto. Ele não era outro senão o vice-diretor do MI9, Conas Kilgore, que usava camisa branca e calças pretas. Este semideus de olhar robusto examinou a área e não percebeu nenhuma anormalidade. Ele gradualmente revelou um sorriso e caminhou até o balcão do bar no quarto de hóspedes. Pegando uma xícara, ele pegou uma garrafa de vinho tinto Maigur. Ele se preparou para servir um pouco para celebrar a noite maravilhosa. Neste momento, sua percepção espiritual foi acionada quando ele ergueu os olhos abruptamente. Ele viu os prédios com algumas chaminés branco-acinzentadas de repente ficarem cobertos de sombras, como se estivessem tingidos com tinta. Ao lado das chaminés, num dos marcos do campanário do edifício principal da mansão Maigur, estava igualmente escuro. A brilhante lua vermelha estava silenciosamente pendurada atrás da chaminé. As nuvens e estrelas no alto do céu haviam desaparecido. Além da gigantesca lua carmesim, havia uma escuridão negra. Sob o céu noturno, as flores e as árvores estavam claramente à sua frente, mas não tinham nenhum sinal de vida. Elas estavam escuras, como se estivessem a uma grande distância. Preto e vermelho, sombras e edifícios, e o silêncio e as plantas apresentaram-se diante de Conas Kilgore num estado tão estranho. Isso. As pupilas do semideus dilataram enquanto ele não hesitou em responder. Ele enfiou a mão esquerda nas roupas e estendeu a mão direita sob a axila, tirando 2 itens. Entre eles, ele segurava um revólver estranho na palma da mão direita. Era inteiramente cinza, maior que um revólver comum. Parecia que tinha metade do tamanho de uma marreta usada em batalhas clássicas. Outra característica incomum do revólver era que ele tinha 6 canos, cada um bastante grosso. A boca era escura e seu cilindro estava incrustado com mais de 10 rebites feios, fazendo com que tivesse uma beleza bastante grosseira. A mão esquerda de Conas Kilgore segurava um relógio de bolso revestido de ferro. No mostrador do relógio, metade dele estava preenchido com símbolos bem organizados que seguiam a ordem do tempo, enquanto a outra metade era uma bagunça caótica. Chegou até a invadir a região vizinha. Em ambos os lados, parecia impossível ver a maquinaria por trás deles enquanto formavam uma estrutura que parecia ainda mais complexa e causadora de dor de cabeça. Quase ao mesmo tempo, uma figura emergiu da gigantesca lua carmesim. Ela deslizou a uma velocidade extremamente rápida. Ficou maior e mais claro. Ele era um jovem de cabelos pretos, olhos castanhos e feições bem definidas. O jovem usava uma cartola de seda e um sobretudo preto. Ele segurava um revólver único em uma das mãos e uma luva transparente de pele humana cobrindo a outra. Sob a forte iluminação dos arredores, ele parecia estar sobrecarregado com o peso da gigantesca lua carmesim. German Sparrow. Ponto.